Olá, pessoal. É, Hoje nós ainda não estamos prontos para iniciar equações parciais. Já terminamos o que tínhamos que estudar sobre equações ordinárias, mas para poder resolver a equação parcial precisamos estudar mais alguma coisa que se chama série de Fourier. Qualquer equação parcial que a gente for resolver, a gente vai acabar se deparando com uma série de Fourier. Então, isso nós precisamos primeiro estudar, para depois sim entrar em equações diferenciais parciais. Então, nós vamos começar agora um vídeo, tem mais dois vídeos só sobre série de Fourier, e aí sim vamos entrar em equações parciais. Então, vamos lá. Para estudar a série de Fourier, a gente precisa primeiro entender o que é um conjunto ortogonal de funções, porque as séries de Fourier são relacionadas com conjuntos ortogonais de funções. Então, primeiro vamos ver o que é isso. Para falar em conjunto ortogonal de funções, eu preciso falar entre ortogonalidade entre duas funções primeiro, tá? Então, produto interno de duas funções reais. Isso é definido da seguinte maneira: sempre associado com um intervalo. Então, duas funções reais num intervalo AB, o produto interno delas nesse intervalo é o resultado de uma integral definida de não é AB, coloquei aqui alfa beta, então de alfa até beta, do produto dessas duas funções. E esse valor dessa integral vai ser o valor do produto interno de duas funções. Eu coloquei aqui a analogia com o produto escalar pelo seguinte, né? Quando a gente estuda vetores, né? Produto escalar de dois vetores, a gente também fala em produto, né? E também a gente fala em ortogonalidade lá, né? Aqui vai dar para associar, de vez em quando nós vamos fazer essa analogia com vetores. Já vamos ver por quê, tá? Uh, Norma de uma função num intervalo. A norma é o que seria análogo de módulo nos vetores. O módulo de um vetor a gente calcula sempre fazendo a raiz quadrada, né, de um produto escalar de um vetor por ele próprio. E aqui também, ó, se eu multiplicar uma função por ela própria e calcular essa integral, eu vou estar fazendo o quê? O produto interno de uma função por ela própria. E se eu fizer a raiz quadrada disso, o valor não negativo, vai ser o que se chama de norma de uma função. Então, a norma é um análogo a um módulo de um vetor. E agora vamos ver quando é que a gente fala em ortogonalidade. A gente, nos vetores, diz que tem dois vetores ortogonais, e aí a gente usa a ortogonalidade com significado de perpendiculares, né? Quando o produto escalar for zero. Aqui nós não temos produto escalar de vetor, nós temos produto interno, mas aqui também, quando o produto interno de duas funções for zero, a gente vai dizer que elas são ortogonais. Nada a ver agora com 90 graus, com perpendicularismo, simplesmente a gente diz que são ortogonais. Então tá aqui, ó. As funções U e V são ortogonais sempre no intervalo, sempre tem intervalo juntos, né? Porque é dentro do intervalo que a gente calcula essas integrais. Então, vai ser dito, as duas são ortogonais se o produto interno nesse intervalo for nulo. Então, se essa integral for zero, eu digo que U e V são ortogonais nesse intervalo aqui. Aqui tem um exemplo, né? x2 e x3. Se eu multiplicar uma pela outra, vai dar x na quinta. E fizer a integral de menos 1 a mais 1 vai dar zero. Então, eu vou dizer que x2 e x3 são ortogonais entre si no intervalo menos 1 mais 1. Bom, aqui eu vou aproveitar e lembrar um pouco vocês, devem ter estudado isso já no cálculo, né? De fazer considerações de paridade, ajuda muito nessas integrais, principalmente quando tiver um intervalo simétrico com relação à origem, como é o caso aqui. Se eu tiver uma integral no intervalo simétrico em relação à origem, de uma função ímpar, não precisa se dar o trabalho de fazer conta, vai dar sempre zero. É só lembrar da interpretação geométrica disso, né? Deixa eu fazer um desenho rapidinho aqui. Se eu tiver, digamos, uma função, a mais simples das funções, eu acho, ímpar, né? É a função x, tá? Então, x seria uma função que faz isso aqui, né? E se eu calcular uma integral
de menos A até mais A, mesmo intervalo, tá? Menos A até mais A. Eu vou estar calculando essa área negativa aqui, essa área positiva aqui, e se eu somar essas duas áreas, vai dar zero quando eu considerar o sinal, tá? Então, isso é como a gente, é bom de lembrar, né? Quando tem uma função ímpar, a integral no intervalo simétrico vai dar zero. Já vou aproveitar e vou falar se a função for par, o que acontece, tá? Uma função par, por exemplo, uma função constante é uma função par. Vou fazer um desenho aqui de uma função constante aqui, tá? Se eu quiser fazer a integral de menos A até mais A, o intervalo tem que ser simétrico em relação à origem, tá? E aí, aqui assim, eu vou ter o dobro da integral de um dos lados, tá? Então, uma integral de menos A até mais A de uma função que é par vai ser duas vezes a integral de 0 a A ou de menos A até zero, que é o mesmo valor. A gente pode fazer duas vezes, calcular só de zero até certo valor. É sempre mais fácil fazer as contas do que de menos A até mais A, né? Bom, então só para relembrar, né, paridade. Agora, como é que a gente fala de conjunto ortogonal? Então, de novo, tá? Vimos aqui que é um produto interno, vimos que se produto interno de duas funções dá zero, eu digo que as duas funções são ortogonais naquele intervalo. E agora eu quero falar de um conjunto ortogonal. Conjunto ortogonal, eu vou dizer que eu tenho um conjunto quando qualquer par de funções que eu constituir dentro desse conjunto sempre dá zero na integral entre com as duas funções multiplicadas, tá? Então, por exemplo, o que está escrito aqui, ó, G1, G2, G3, G4 são os elementos desse conjunto. Eu vou dizer que é ortogonal esse conjunto no intervalo alfabeta se quaisquer duas funções distintas de dentro desse conjunto, G1 com G3, G2 com G1, enfim, se qualquer par der zero à integral. Então, eu vou dizer que o conjunto é ortogonal nesse intervalo. Então, é o que está escrito aqui, a integral, sempre que m for diferente de n, os índices diferentes, dando zero, eu estou dizendo que qualquer par dá um produto zero, portanto, o conjunto é ortogonal. Aqui tem um exemplo, x, x2 e x menos 5 dozeavos x3 é ortogonal, é um conjunto de três funções, que é ortogonal nesse intervalo menos 2 mais 2. Então, significa o quê? A integral de menos 2 até mais 2 de G1 vezes G2, de G1 vezes G3 e de G2 vezes G3. Então, aqui, as três podem calcular que dá zero. Quando der função ímpar ao multiplicar, nem precisa se dar o trabalho de fazer conta, né? Porque a integral no intervalo simétrico já sabe que vai dar zero. Bom, conjunto ortonormal é mais que ortogonal, tá? Ortonormal é uma palavra composta, assim, que vem de ortogonal com normalizado, tá? Normalizada significa norma igual a 1. Então, se ele é ortogonal e, além disso, as normas são todas iguais a 1, então eu tenho um conjunto que é ortonormal. Ou seja, além dele dar zero sempre que m for diferente de n, isso aqui eu já tinha antes, tá? Além disso, agora as funções são normalizadas. Ou seja, se m for igual a n, que eu vou estar multiplicando uma por ela própria, essa integral tem que dar 1, tá? E daí existe uma função na matemática chamada delta de Kronecker, que é isso aqui. É a letra delta minúsculo com dois índices. Delta de Kronecker. É simplesmente assim, ó. Tem dois índices. Se esses dois índices forem iguais, vale 1. Se os dois índices forem diferentes, vale 0. Tá? Então, delta 3, 4 é 0. Delta 2, 2 é 1. Então, é uma maneira simples de escrever. Em vez de escrever isso aqui separado, escrever numa única, bem pequenininho, né? Delta M, de uma maneira bem compacta, tá? Bom, agora, se eu tiver um conjunto que já é ortogonal e eu quiser associar a ele um conjunto ortonormal, é simples, né? É simplesmente pegar cada função e dividir pela sua norma, ele vai passar a ser uma função vai passar a ser de norma 1, né? Quando eu dividir pela norma. É como nos vetores, de novo, né? Se eu dividir um vetor pelo seu módulo, eu vou estar calculando o que a gente chama de versor, né? Naquela direção, ou seja, o vetor unitário na direção daquele vetor. É a mesma coisa aqui. Eu posso também calcular, normalizar e daí, a partir de um conjunto ortogonal, associar um conjunto ortonormal. Então, vejam aqui um exemplo interessante. Aqui eu tenho um conjunto infinito de funções, ó. Poderia pensar em 1 como cosseno de 0x, cosseno de 0x, cosseno de 1x, cosseno de 2x, pontinhos, quer dizer que continua, cosseno de 3, cosseno de 4x, 5x, etc. Quero mostrar que é ortogonal no intervalo menos π mais π
Então, eu tenho que mostrar que qualquer par de funções aqui multiplicada uma pela outra, na integral de menos π a mais π dá zero. Depois eu passo para o item B e para o item C. O item A, então, está aqui feito, ó. Eu multiplico um cosseno de AX por cosseno de BX. Isso aqui é o resultado de tabela, tá? E a gente só, daí, coloca de menos π até mais π e vê que isso aqui dá zero, tá? Por quê? Porque A e B aqui são números inteiros. Então, a diferença aqui vai dar um número inteiro e a soma também vai dar um número inteiro, vezes x. Quando x é substituído por π, vai dar seno de um número inteiro de π, né? Que é zero. Mesma coisa quando substituir por menos π nos dois termos. Então, dá zero. Esse aqui não dá para fazer consideração de paridade, porque cosseno é uma função par, né? Então, par vezes par dá par, daí não dá para dizer de cara que é zero. Mas, ao calcular, dá zero. E, então, já verifiquei que é ortogonal, tá? Qualquer par. Vejam que aqui não vale para denominador igual a zero, mas como eu quero calcular duas funções distintas, meu denominador nunca vai ser zero. Então, basta fazer essa integral e tá mostrado que o conjunto é ortogonal. Agora, calcule a norma de cada uma. Bom, a norma, então, é calcular, multiplica uma função por ela própria, vai dar o quadrado da norma. Então, tá aqui, o quadrado da norma é a integral do produto de uma função por ela própria. Isso aqui, de novo, eu peguei de tabela. Agora, aqui, cuidado. Isso aqui não vale quando o denominador for zero. Tá? Então, para A igual a zero, não vai valer. Eu vou ter que fazer separado. Isso aqui vai valer para as funções cosseno de 1x, cosseno de 2x, mas não para aquela 1 ali, que é o cosseno de 0x, né? Então, essa eu vou ter que calcular separado. Então, para as outras, está aqui calculado o quadrado da norma é π. A norma vai ser raiz quadrada de π. Mas para o A igual a zero, eu vou ter que fazer separado. Então, daí vai ficar, a função vai ser 1, né? E a norma ao quadrado da função 1 é a integral de 1 ao quadrado, que dá x de menos π mais π, que dá 2π. Então, está calculado o quadrado da norma. Agora, normalizar é dividir pela norma. Então, eu vou dividir todas as funções cosseno, exceto a primeira, todas por raiz de π, que é a norma dessas, e a primeira por raiz de 2π. Então, está aqui o conjunto novo, aqui, normalizado. Este é ortonormal, tá? Porque cada uma aqui tem norma agora igual a 1. Se vocês calcularem um produto de uma por ela própria, vocês vão ver que vai dar 1, porque eu botei aqui na frente esse 1 sobre raiz de π justamente para isso, tá? Bom, existe um outro tipo de ortogonalidade, que é a ortogonalidade com relação a funções peso, tá? Então, existem conjuntos de funções que a gente diz assim, é ortogonal em relação a uma função peso. Nós vamos também nos deparar com algumas dessas no mais adiante. Então, aqui já estou também, esse vídeo aqui é só noções básicas, né, desses conjuntos ortogonais. Então, tá aqui também, tá? Conjunto ortogonal em relação a uma função peso, a gente representa por W de x, sempre associado no intervalo, a gente tem que colocar, junto com as funções que a gente vai multiplicar aqui no produto interno, a gente multiplica por essa função peso. É como se realmente fosse, assim, cada x no intervalo entra com um certo peso, que é esse W de x. É como se fosse fazer uma média ponderada, né? Vai um peso, e aqui a gente faz uma integral, né? Que não deixa de ser uma soma infinita, né? Então, se essa integral der zero, sempre que m for diferente de n, eu digo que o conjunto é ortogonal com relação a esta função peso. E aqui tem um exemplo. As funções L0, L1 e L2 que estão aqui é para mostrar que constitui um conjunto ortogonal com relação a esta função peso. O que significa? Que se eu colocar em todas as integrais sempre esse e na menos x aqui, vai entrar em cada integral que eu quiser ver se eu tenho um conjunto, se as duas funções são ortogonais. Aqui, ó, aqui está ela, ó, W de x, tá? Então, eu multiplico L0 por L1, tá aqui, mas ponho W. Multiplico L0 por L2, está aqui, mas ponho W. E também o L1, L0 por L1, L0 por L2, depois L1 por L2, enfim, tem todos os produtos aqui embaixo feitos possíveis, né? Para mostrar que estão aqui os três produtos, e a integral sempre com W de x junto, e aí é só calcular a integral. É para mostrar que é com relação à função peso no intervalo zero infinito, então todas as integrais aqui calculadas de zero a infinito, tá? E aqui tem outro exemplo que eu deixo para vocês fazerem aqui, verificar que aqui tem outras três funções, constituem um conjunto ortogonal com relação a essa função peso aqui, e na menos x2. Só que aqui é para mostrar de menos infinito a mais infinito, tá? Então, vejam,
Aqui tem dados de integral de tabela, tá? Por que eu não coloquei de menos infinito a mais infinito? Porque aqui eu só coloquei quando for par, né? Quando for ímpar a função, e na menos x2 é par, tá? Mas se eu multiplicar aqui esta por esta, vai dar ímpar. Que mais? Esta por esta também vai dar ímpar, né? Agora a outra aqui, isso aqui vai ser par. Daí tem que fazer duas integrais de zero infinito. Então, eu estou aqui dando esse dado de zero infinito, porque não necessita de outros. Bom, muito bem. O que a gente faz com conjuntos ortogonais? Muito bem, agora já sabemos o que é conjunto ortogonal. Com os conjuntos ortogonais, com todo o conjunto ortogonal, desde que ele seja completo, eu vou conseguir construir séries de Fourier de uma função. O que é isso? Assim como a gente expande funções em série de potências, né? A gente também expande uma função em série de funções ortogonais. De novo, eu vou fazer associação com vetores. Se eu conheço os vetores unitários na direção x, y, z, por exemplo, i, j e k, eu posso escrever qualquer vetor, né? Com seus componentes, né? Como uma combinação linear do i, do j e do k, no espaço tridimensional. Eu preciso dos três, né? Não adianta pegar só o i e o j se eu tiver um vetor no R3. Ou seja, no R3 o conjunto completo é o i, j e k. Onde é que entra essa história de completo? No plano, por exemplo, bastaria o i e o j. O i e o j é completo no plano, porque qualquer vetor no plano pode ser escrito em função desses dois vetores i e j. Não é completo no espaço R3, mas é completo no R2. Então, por isso essa coisa de completo aqui. Completo significa que não existe outra função que seja ortogonal a todas as do conjunto no intervalo dado. Vejam que é bem semelhante, né, bem análogo com o que eu falei há pouco dos vetores, né? Então, é isso que eu tenho que olhar, dependendo do intervalo, um conjunto pode ser que seja completo ou não, dependendo do intervalo. Bom, suponhamos então que eu tenha um conjunto completo, eu posso escrever uma função com uma combinação linear das funções desse conjunto completo, sempre associado com o intervalo. Mas como é que eu vou saber os componentes? Os componentes estão aqui, ó. Os CN são as componentes, tá? Aqui eu estou dizendo que uma F vai ser C1, G1, aqui estão as funções do conjunto ortogonal. C1, G1, mais C2, G2, mais C3. Eu conheço as funções do conjunto ortogonal. Conheço a função f de x. Eu gostaria de calcular as componentes, os CNs, como é que eu calculo? Então, aqui agora abaixo, eu deduzo uma fórmula para calcular os CNs. Vejam que isso aqui vai valer para qualquer conjunto ortogonal de funções. Nos próximos vídeos nós vamos entrar em conjuntos específicos, mas isso aqui vale para todos eles, tá? Então, vamos ver como é que eu faço para determinar os coeficientes, que vem a ser, no fundo, as componentes, se eu for comparar com vetores, as componentes em cada uma das direções, né? Bom, então, eu vou pegar essa expressão 1 que eu escrevi aqui, conheço a f com essas g's, quero c's, tá? Cálculo dos coeficientes. Eu vou efetuar o produto interno dos dois lados dessa equação por uma das funções do conjunto, tá? Eu escolho uma, a G5, a G4, sei lá, qualquer G. Uma G com índice M. M é uma das funções do meu conjunto é Gm, tá? Então, eu tenho uma soma sobre todas elas, mas eu vou pegar uma delas para multiplicar dos dois lados. Então, esse produto que eu fiz em verde aqui, produto interno é multiplicar e integrar, né? Então, multipliquei o f por essa Gm e integrei tudo aqui de alfa até beta, que é onde o conjunto ele é ortogonal completo. E aqui, vejam, eu tenho uma soma, né? Então, eu tenho C1 vezes G1 mais C2 vezes G2 mais C3. Só que vou multiplicar cada termo por esse Gm. Vai dar uma soma de integrais, porque eu vou integrar depois cada termo. Então, vai dar para escrever assim, uma soma, e aí cada termo vai ter o Cn vezes o produto do Gn pelo Gm que eu escolhi, certo? Então, é só abrir aqui para entender isso que eu estou dizendo. Eu tenho aqui uma soma, estou multiplicando cada termo da soma por esse Gm e depois integrando cada termo. Mas então vai dar uma soma de termos desse jeito aqui. Agora, quanto que vai valer essa integral que eu vou ter em cada termo? Essa soma vai de n de 1 a infinito. Em algum termo, em algum termo dessa soma, o Gn vai coincidir com a Gm que eu escolhi, certo? Porque eu escolhi uma de dentro do conjunto.
Esse vai ser o único termo onde a integral não vai dar zero. Todos os termos onde esse n, que está percorrendo aqui valores de 1 a infinito, tiver um n azul aqui, que não é igual ao m do índice da função que eu escolhi para fazer essa dedução aqui, vai dar zero, certo? Então, vai dar zero sempre que o n for diferente de n. Dessa soma sobra um único termo, que é quando esse índice aqui assumir um valor exatamente igual ao índice da função que eu escolhi para fazer essa integral, esse produto e essa integral dos dois lados aqui, tá? Então, esse único termo que vai sobrar não vai mais ser uma soma, vai ser um único termo. O C vai ter índice m, e aqui dentro vai ter gm vezes gm, vai dar gm ao quadrado. Então, voltando, o lado esquerdo fica como estava, o lado direito de uma soma passou para um único termo. Agora eu posso aqui isolar o CM, vai ficar o lado esquerdo dividido por essa integral. E é isso que eu escrevi aqui, ó. O CM vai ser o lado esquerdo que eu tinha, que era esse aqui, dividido por essa integral que está aqui. Essa integral é a que está aqui no denominador agora, e o CM está ali, tá? Isso vale para qualquer, porque eu posso escolher qualquer GM e fazer isso. Significa o seguinte, né? Se eu quiser calcular o C1, vou botar aqui dentro o G1. Se eu quiser calcular o C2, vou botar o G2, assim por diante. Se isso se chama CM ou se chama CN, você já sabe que pouco importa, né? Então, aqui eu coloquei, como eu tinha a minha soma lá no começo, tinha N aqui, os que eu queria descobrir, então eu substituí agora todos os M's por N's, né? Para chegar nessa fórmula 2 aqui. Então, a fórmula 2 é a fórmula que me dá todos os coeficientes, que vão estar multiplicando, cada coeficiente multiplica uma das funções, e o somatório todo vai dar a própria função f de x. Aqui, eu coloquei, em vez de colocar integral, eu coloquei a notação de produto interno, que é parênteses, né? As duas funções, um parênteses e uma vírgula no meio, significa essa integral de alfa até beta, e aqui também significa essa integral que está ali, tá? Então, essa série, tá? Que eu escrevi lá em cima, com esses CNs calculados desse jeito que está aqui, com essa fórmula 2, a gente chama de série de Fourier generalizada da função f de x, generalizada porque é para qualquer conjunto, tá? Da função f de x com relação ao conjunto ortogonal Gn aqui, que qualquer um, tá? E aqui depois eu só estou falando o que a gente vai ver depois, nos próximos vídeos, que quando a gente colocar aqui conjuntos específicos, nós vamos tratar da convergência dessa série que a gente está construindo. Então, essa série é calculada assim, vai ser uma série somatório sobre todas as funções que eu tenho vezes coeficientes, os coeficientes serão calculados por essa fórmula que eu tenho aqui. Essa é a série de Fourier generalizada da função f de x com relação àquele conjunto que é ortogonal naquele intervalo, ok? Bom, então, agora, com isso, nós vimos essas noções bem gerais, né, bem básicas, sobre conjuntos ortogonais, e os próximos 2 vídeos vão tratar de conjuntos ortogonais específicos. Nós vamos colocar funções específicas que constituem conjuntos ortogonais e trabalhar com as séries Fourier específicas aí, com esses conjuntos para diversas funções f de x que a gente vai ver depois. Tá? Então, por hoje é isso.